de nascença é curado, então, em nome de Jesus. No capítulo 4, então, são presos, eles são confrontados a não pregar mais a palavra de Deus, eles realmente não param, mais conversões continuam acontecendo, e após, então, esse acontecimento, eles oram. Pode passar, Cris. Então, eles oram da seguinte forma: agora, Senhor, considera a ameaça deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, em meu lugar que estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas eles compartilhavam tudo o que tinham. E aqui a Cris pode passar para o próximo slide. Tem um segredo nesses 4 capítulos. Deixa eu beber um pouquinho de água. É sobre isso que eu quero falar um pouquinho, então, para a gente entrar na lição. Tem um segredo aqui, que é unanimidade. No capítulo 1:14, depois, se os irmãos quiserem, eu posso passar todas as referências para vocês, tá? Mas presta atenção aqui o que diz o texto. 1:14. Todos estes perseveraram unânimes em oração. 2:10. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos ou juntos no mesmo lugar. 2:44. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. 2:46. Rafa, tu ficou sem som aqui. Não tô te escutando. Agora sim. Rafa. Oi. Tu ficou sem som nos últimos minutos. Acho que tu também não estava me escutando aqui. Não. Volta um pouquinho e fala de novo aí do que tu falou. Tá. Da unanimidade. Até que vocês escutaram um segredo que a gente encontrou nesses 4 capítulos, então, a unanimidade. Certo? A gente escutou até a parte que tu falou que ia compartilhar com os irmãos as referências. Pode continuar daí. Tá. Então, as referências aqui, ó. Capítulo 1, verso 14. Todos perseveravam unânimes em oração. 2:10. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos ou juntos, tá, no mesmo lugar. 2:44. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. 2:46. Diariamente eles perseveravam unânimes no templo. 4:24. Eles levantaram unânimes a voz a Deus. E 4:32. Da multidão dos que creram, uma era a mente e um coração. Estão me escutando? Tá. Então é interessante aqui que a gente vê nesses 4 capítulos tudo isso que está acontecendo após o batismo com o Espírito Santo e após os milagres, após a pregação poderosa, após as conversões, após a perseguição. Existe algo aqui em comum, algo que está acontecendo, que é a unanimidade, um só coração. Isso aqui é muito importante a gente saber. Quando a gente fala em unanimidade, apareceu alguma coisa aqui. Continua me ouvindo? Que deu um sinalzinho aqui na minha tela. Quando a gente fala em unanimidade, a gente não está falando que todo mundo tem que pensar igual de uma forma robótica. A gente não está falando que todo mundo tem que ser um robô e não ter opinião própria. Né? Quando a gente fala que a gente tem um só coração, um só pensamento, é que mesmo sendo diferentes, nós temos o mesmo alvo, nós temos a mesma paixão, e às vezes a gente pode sim abrir mão de alguma coisa que a gente queira em prol do outro, em prol de um bem comum. E aqui fica a nossa pergunta, né? Qual o nosso objetivo, qual o nosso bem comum como igreja Betel, né? Para a gente refletir aqui, como igreja de Cristo, o que é o nosso nosso objetivo? Nós estamos unânimes, nós estamos com um só coração,
né? E aqui a definição de palavra unânime, no original dela, que é essa palavra que vocês estão lendo aí, homotunadon, tá? Ela diz algumas coisas assim, tá? Com uma mente de comum acordo, com uma paixão singular. Tem algo interessante sobre ela, que diz que ela é utilizada 12 vezes, essa palavra é utilizada no Novo Testamento, sendo 11 em Atos. Das 12 vezes que essa palavra está no Novo Testamento, 11 vezes é em Atos, e uma outra vez está em Romanos 15:6, que diz assim: para que concordemente e uma voz glorifiqueis a Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou na NVI diz em espírito de unidade, na Almeida Revista e Corrigida diz a uma boca, na nova linguagem de hoje diz como se fosse uma só pessoa. Aí eu coloquei essa outra definição que está aí na tela de vocês, eu achei muito bonita, que diz assim: o que é unânime? A imagem é quase musical. É um conjunto de notas é tocado, e mesmo que diferentes, as notas harmonizam em grau e tom. Como os instrumentos de uma grande orquestra sob a direção de um maestro, assim o Santo Espírito harmoniza as vidas dos membros da Igreja de Cristo. E para a gente pensar um pouquinho sobre unanimidade, eu quero trazer 2 textos aqui só para a gente pensar da importância que é nós sermos unidos como igreja, tá? Eu lembrei então lá da Torre de Babel, onde eles estavam tentando construir a torre. Todos aqui sabem da história. E a palavra diz assim: e disse o Senhor, lá em Gênesis 11, 6 e 7, eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve nada poderá impedir o que eles planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Quando a gente lê aqui, então a gente está vendo que eles estavam tão unidos com o mesmo objetivo, né? Como a gente costuma dizer, com sangue no olho. E eles estavam com aquele objetivo em comum. E então Deus fala: nós vamos precisar descer para confundir eles, porque daqui a pouco ninguém vai conseguir impedir o que eles estão tentando fazer. Então aqui a gente vê de uma forma muito negativa o poder da união de um povo. E tem um outro texto que eu gosto que fala também sobre unanimidade, que está lá em 2 Crônicas 5, 13 e 14, que fala assim, ó: os que tocavam cornetas e os cantores em uníssono ou em uma só voz louvavam e agradeceram ao Senhor. Então uma nuvem encheu o templo do Senhor, de forma que os sacerdotes não podiam desempenhar, ou de forma que os sacerdotes não podiam ter-se em pé para desempenhar o seu serviço, pois a glória do Senhor encheu o templo de Deus. E aqui então a gente volta para o nosso texto áureo, que diz que eles levantaram a voz unânimes em oração e chegaram aqui então novamente nesse texto. Eu vou ler para a gente ter isso bem firme no nosso coração. Agora, Senhor, considera a ameaça deles e capacita os teus servos para anunciar a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Da multidão dos que creram, era uma a mente e um coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Então, aqui, antes da gente entrar nessa lição, é um segredo para a gente poder viver realmente plenitude do Espírito Santo, milagres do Espírito Santo, a pregação com poder, o testemunho com poder através do Espírito Santo. A gente precisa de ter na igreja uma só mente e um só coração. Então, nós chegamos na introdução. A Cris pode passar. Alguém tem algum comentário a fazer? Alguém quer falar alguma coisa? Seguir então. É nítida a transformação. O Espírito Santo opera na vida dos discípulos, né?
quando eles foram cheios do poder de Deus, tá? E aqui então a gente vai tomar, por exemplo, Pedro, que antes desse batismo com o Espírito Santo, Pedro era uma pessoa que negou a Jesus 3 vezes. Após essa experiência do derramamento do Espírito Santo, ele prega diante de uma multidão, cura enfermo, enfrenta autoridades e ganha muitas almas. O fato é que sem o poder de Deus, o medo, a incapacidade, a incerteza, a angústia é o que domina o nosso coração. Com o poder de Deus, então, a gente consegue prosseguir, a gente consegue, então, cumprir o nosso objetivo, a gente consegue cumprir o nosso propósito. Então, aqui a gente, pegando apenas o exemplo de Pedro, tem diversos, né? Cada personagem que a gente pegar, a gente vai poder ver ações do poder de Deus. Mas vamos pegar Pedro, antes do batismo com o Espírito Santo, antes da operação do Espírito Santo sobre ele. Ele negou Jesus por 3 vezes, diante de poucas pessoas, né, em volta de uma fogueira. Aí depois desse batismo, então, Pedro é uma outra pessoa que prega com ousadia, ganha almas, cura enfermos, né, é colocado diante de autoridades e leva o nome de Jesus. Pode passar, Cris. Então a gente vai para o ponto 1 da lição, tá? Somente o poder de Deus pode levar a igreja a avançar em sua missão de proclamar o reino. Sem esse poder, a nossa mensagem ela torna-se apenas uma reflexão, talvez até bastante filosófica, né? E a gente tem aqui alguns exemplos impactantes em Atos, que diz então que todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em novas línguas, conforme o Espírito Santo capacitava. Pedro estava cheio do Espírito, né, e disse: autoridades e líderes do povo, né, naquele momento, então vocês estão aqui me chamando por causa da cura de uma pessoa que não caminhava desde a nascença. Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Saulo, recebe a imposição de mãos de Ananias e ele ouve que voltaria a ver e seria cheio do Espírito Santo, lá em Atos 9:17. E aqui também, só para a gente abrir um parênteses também, a questão de Saulo e Paulo, né? Muitas vezes a gente escuta que era Saulo e depois que ele se converteu virou Paulo, né? Eu acho que eu não sou o único que escutou isso, né? Mas não, irmãos. Aqui a palavra diz em Atos 13:9, tá? Que Saulo, também chamado de Paulo, ele tinha os 2 nomes, tá? Isso era comum para um judeu que tinha cidadania romana. Então, só para a gente entender e pular aqui, Saulo era o nome hebraico e Paulo era o nome romano, tá? Não quer dizer que Saulo se converteu e virou Paulo, mas ele usava esses 2 nomes, tá? Porque ele era judeu e tinha cidadania romana. E falando em Paulo, a gente sabe que a história dele, então, quando ele tem um encontro com Jesus e ele fica cego, depois Ananias vai. Ananias diz, então, que ele seria cheio do Espírito Santo. A gente conhece a história dele, né? Ele foi por várias cidades, ele foi para Filipos, Tessalônica, então ele partiu para Éfeso, e a Bíblia diz que ele encontrou Apolo, que é aqui que eu queria que vocês prestassem atenção. Ele encontra Apolo, e a Bíblia diz que Apolo era um homem eloquente. Então, Apolo, ele vai para Corinto e ele teve o início de um poderoso ministério, tá? E Paulo, então, ele estava em Éfeso e ele começa a escrever a primeira carta para Coríntios. Ele diz assim, ó, que ele começa a escrever movido por notícias que ele recebeu da casa de Cloe. E essas notícias é de que estavam havendo divisões dentro da igreja. E é aquele texto, então, que a gente, famoso, né, onde uns dizem que são de Paulo, outros dizem que são de Apolo. Veja que aqui a gente cai, então, logo no início do ministério de Paulo, um problema com divisão, né? A gente tem falado até aqui, então, para entrar nessa questão do poder do Espírito Santo sobre unidade, e a gente já tem aqui, então, após o início do ministério de Paulo, Paulo repreendendo por causa de divisão. Vocês dizem que são de Paulo, vocês dizem que são de Apolo. E aqui com muito amor e humildade também, isso obviamente serve para mim, mas serve para a gente refletir, para nós como igreja local, porque muitas vezes a gente é tentado a dar voz a isso, né? Ah, eu sou do pastor Lima, eu sou do pastor Gerson, eu sou da professora Simone, eu sou da professora Cristiane, eu sou do pastor fulano.
E a Bíblia nos repreende acerca disso, né? É óbvio que a gente pode ter nossas preferências, mas a gente precisa cuidar quando passa do limite da preferência e a gente começa a levantar a bandeira. Então, só para a gente pensar sobre realmente a nossa situação local, né? Paulo, vendo então esse erro de comportamento na igreja, ele corrige eles, né? E veja bem, a Bíblia diz que Apolo ele era culto, que ele tinha muito conhecimento, era fervoroso, e entre os gregos isso era muito forte, a habilidade da oratória, né? Muitas vezes eles levavam muito em consideração isso, e até num julgamento a habilidade de um orador era um sinal muito importante, às vezes até mais que o próprio conteúdo daquilo que o advogado estava defendendo, tá? Então Paulo ele instrui o povo. Nós não somos de fulano ou ciclano, nós não somos de Paulo, de Apolo. A mensagem é muito mais importante que o mensageiro. Então Paulo inicia o capítulo 2 dizendo assim: vejam bem, irmãos, eu não cheguei a vocês com um discurso eloquente ou sabedoria humana para proclamar o mistério de Deus. Então, a Cris pode passar o próximo slide. Então, Paulo chega nessa mensagem aqui, ó. A minha mensagem, a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram em demonstração do poder do Espírito, para que a fé de vocês não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Paulo estava afirmando que não era ele, que não é Apolo, que não é a sabedoria, que não é a eloquência, que não era por causa do mensageiro, mas era por causa da mensagem. Ele estava mostrando realmente através dos atos dele que a palavra de Deus era viva. Que esse poder, né, que operava nele, opera em mim, opera em ti hoje, é um poder que havia cura, milagre, sinal, prodígio, alegria na dificuldade, conversão, e ele não ficava apenas em palavras e reflexões, mas ele ficava e na eloquência, né, na sabedoria humana, mas realmente na demonstração do poder do Espírito. E aqui o autor da lição, ele traz uma observação importante, assim, que ele diz assim: o mundo ele está cansado de discurso vazio, né? De palavras que não produzem resultado transformadores nas vidas das pessoas. E é só o poder de Deus que ele pode causar realmente uma transformação verdadeira. A gente não deve se basear ou viver de palavras motivacionais, de autoajuda, né, que nunca vai ser capaz de produzir aquilo que realmente a Bíblia, a palavra de Deus, produz. Então, a aplicação aqui a gente vai ter um espaço se alguém quiser falar. Que tipo de mensagem a gente tem buscado ouvir? Ou até buscado falar, buscado pregar, tá? A que satisfaz as nossas expectativas ou aquela que de fato vai produzir uma transformação nas nossas vidas e nas vidas das pessoas? Tempo, se alguém quiser comentar alguma coisa. Simone levantou a mão ali, parece? Sim? Não? Sim. Vou abrir para Simone. Bom dia a todos. Essa parte ali que tu falou, Rafael, da Priscila e Áquila, quer dizer, do Apolo, né? Uhum. E ele era eloquente, assim, ele era um homem fervoroso, né? Fala ali que é fervoroso, né? Isso. Então, ele era fervoroso e por isso atraía muitas pessoas, né, para escutá-lo, né? E veja bem que nessa unidade do Espírito Santo, tinha um casal de italianos ali, amigo de Paulo, que é Priscila e Áquila, que diz que eles instruíram ele com precisão na palavra, né? Fala essa palavra, usa esse termo com precisão, né, na palavra. Então, quando tu falou ali também aquela lâmina que fala da filosofia, né? É que existem dois extremos, né? De se usar, se apoiar na filosofia, e tem o outro extremo que é essa eloquência por causa desse fervor no coração. E a gente vê aqui que Priscila e Áquila eles foram usados justamente para unidade, unir os dois lados, né? Esse fervor com a precisão na palavra. Me parece que é o ideal, né, para a igreja. É o ideal. E o povo, como dava muita importância para a eloquência, né? E eles viam então que Apolo tinha isso muito forte.
começaram a entrar naquelas preferências, né? Preferir a Apolo, preferir Paulo, justamente porque a Bíblia diz ali que Apolo ele começou o ministério dele também com muito poder, né? E ali, Paulo, em Romanos, ele usa muito o método filosófico, né, para explicar a questão do judaísmo e dos gentios. Então, sim, a gente precisa das duas coisas, de uma palavra de precisão, daí entra a filosofia, e também de fervor, né? E aí eu lembro, assim, que o outro extremo também tem, em 2 Coríntios, capítulo 3, 12, fala de Paulo falando sobre Moisés, que estava cheio da glória de Deus, ele cobriu o rosto com véu, né? Mas aí ele já não tinha mais a glória e ele estava com véu, e as pessoas pensavam que a mesma intensidade da glória estava ali. Aí eu vejo um outro extremo, né? Sim. E isso não era para talvez trazer a unidade do povo na liderança dele, mas não funcionou, né? Então, às vezes a gente usa o extremo da palavra, da filosofia, e às vezes o que aconteceu ali foi talvez eu entendo que foi o outro extremo, assim, que havia uma resplandecência sim até um determinado momento, mas que o povo pensou que ela continuava porque eles não viam que estava atrás daquele véu. Eu sei que essa palavra é aplicada para outra situação, mas eu entendo que sim, e até Paulo fala ali no começo que a gente não precisa dar para vocês carta de recomendação, ou seja, a gente não precisa apontar para a nossa pessoa. O que nós estamos fazendo é apontando para a pessoa de Jesus do Espírito Santo. E eu encerro aqui porque eu já estou indo muito longe. Obrigada. Pastor Lima pediu a palavra ali. O pastor Gerson pediu antes, pastor Lima, só deixa eu abrir para o pastor Gerson, depois eu abro para o senhor aqui. Então, meus irmãos, achei muito interessante, Rafa, no que tu comentou ali a respeito dessa questão da unanimidade, né? Só quero voltar um pouquinho, porque eu acredito que isso tem muito a ver com aquilo que, de alguma forma, a gente tem tentado, como igreja, de forma bem geral mesmo, toda, não somente na igreja matriz, mas também nas congregações, trabalhar fortemente, irmãos. Talvez não, né? A razão pelas quais, talvez essa unanimidade ela é tão importante, porque oração e palavra de Deus, leitura bíblica diária, somado a essa mesma batida do coração, o que nós vamos ver é uma ação poderosíssima do Espírito Santo atraindo vidas. Para mim, e tem sido para mim bastante claro, e a lição que tu estás agora discorrendo aí, Rafa, o que tu acabou de falar, fica bastante claro e bastante evidente, irmãos, que o maior e o melhor método, mais eficaz para crescimento de igreja é quando estamos em unidade, de acordo com a palavra e com a oração. Foi justamente a tua introdução aqui que tu fizeste, né? Então, eu acho que posso até talvez ser um pouco repetitivo nessas palavras, mas para mim ela realmente ela fica extremamente evidenciado e mais uma vez essa manhã ela está evidenciada. O que nós queremos ver, porque o título da nossa lição é justamente esse, né? O crescimento da igreja é através das ações do Espírito Santo. E como é que o Espírito Santo age? Quando há unidade, quando há a mesma batida do coração, né? E quando esta igreja, este povo, está em oração e buscando a palavra. Então nós vamos ver ações reais, poderosas da parte de Deus. Nós vamos ver curas, nós vamos ver milagres, nós vamos ver realmente um avivamento espiritual. Tá? Muito obrigado. Pastor Lima, está liberado. Ok, só para fazer um pequeno reparo, respeitosamente, que quando o texto fala daquele casal querido que foi instruir o Apolo, fervoroso pregador, um pouco mais profundamente com respeito à palavra, não se trata de filosofia, se trata de teologia. A precisão da palavra não é filosofia, mas exatamente ao contrário, é a teologia. O que Apolo precisava aprender um pouco mais era nas questões teológicas, né? E além do seu entusiasmo, que é bom, e da sua retórica, que também não é ruim, ele precisava ser instruído um pouco mais profundamente na palavra de Deus. Isso é teologia, não é filosofia. Obrigado.
Certo. Obrigado, pastor Gerson, pastor Lima. Eu entendi o que a Simone quis dizer, que o Apolo ele era muito forte nessa área filosófica. Então, Priscila e Áquila, eles vieram trazer então o que faltava, que era justamente a teologia. A Apolo, desculpa, o ensino da palavra. Então, novamente ali por causa disso, a gente vê, só retomando aqui, Paulo escrevendo à igreja de Corinto e dizendo então, repreendendo, que ele ouviu lá da casa de Cloe, que estava ouvindo sobre divisões na igreja, né? A gente sabe que um reino dividido não subsiste. E Paulo já corrige eles, e ele está falando isso, ó, vocês estão falando, uns são de Apolo, outros são de Paulo, e ele chega então nesse texto aqui. Logo após essa repreensão no capítulo 1, ele chega, vejam bem, a minha mensagem, a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram em demonstração do poder do Espírito, para que a fé de vocês não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Seguindo aqui, então, pode passar o próximo slide. As ações sobrenaturais, então, trazendo resposta ao mundo perdido, né? O pastor Rubinho colocou aqui, nós temos um grande desafio, né? O mundo nos faz perguntas e questionamentos na esfera da fé, questão da palavra de Deus, a igreja, a contribuição dos crentes, né? E talvez aqui a gente tenha dado respostas erradas, né? E o que tem sido, por exemplo, as nossas respostas? Talvez a gente tenta responder perguntas que não estão sendo feitas pelo mundo, né? Por muitos anos, então, a gente sabe que a igreja veio... Eu não estou falando especificamente da igreja Betel, tá? Mas estou falando da igreja, num geral, né? Veio defendendo, por exemplo, pregando coisas que não necessariamente refletem o evangelho puro, o evangelho simples, o evangelho poderoso de Jesus, mas, por exemplo, por muito tempo as mensagens, vocês sabem, passou algo voltado para usos e costumes, regras criadas por nós mesmos, né, homens falhos. E o vazio do mundo, ele não é preenchido com uma vida cristã cheia de regra, né, estatuto e organização, por mais que tudo isso seja importante. Mas não é isso que o mundo precisa ouvir, né? E a gente não pode perder a nossa essência como igreja, né? Na falta, então, de uma vida cristã autêntica, as nossas respostas ao mundo não vão ser convincentes, né? E aqui ele colocou uma pergunta para a gente refletir, né? Quando a gente está evangelizando alguém, a gente fala sobre tudo que a nossa igreja tem ou sobre, de fato, o que Jesus realizou na nossa vida, né? Quando a gente convida alguém para ir na igreja, quantas vezes a gente não convida, vamos lá na minha igreja que tem um pastor legal, vamos na minha igreja que tem ar-condicionado, tu não vai passar calor, vamos na minha igreja que tem uma banda ótima, tem uma guria que canta lá, que, meu Deus do céu, tu vai gostar. E a gente costuma, às vezes a gente acaba caindo nisso de convidar as pessoas para ir à igreja com base naquilo que a igreja tem e oferece, quando a gente deveria estar levando as pessoas a Cristo com base naquilo que ele fez na nossa vida, né? Então, se a gente tem, então, essa resposta, né, respondendo esse teste, se a nossa resposta for baseada, então, realmente no que a igreja oferece, igreja como instituição, então é um sinal de que na nossa vida está faltando, então, a operação desse poder, né? E eu lembrei aqui do seguinte texto, Cris pode passar para o próximo já. Tem um texto que diz assim, não é esse que eu vou ler agora, mas tem um texto que diz assim, ó: porque para Deus nós somos aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo, né? Então, a gente sabe que no mundo onde a gente está, a gente é aroma de Cristo, a gente é perfume de Cristo. As pessoas precisam, através da nossa vida, elas precisam perguntar, né? Entre aspas, que cheiro é esse? O que é isso que está exalando da tua vida, né? Aí tem esse texto também aí, que diz assim: vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de coração humana. Então, esse texto, e com base nisso que a gente está estudando, a gente vê que não é só de falas, que não é só de regras, que não é só de letra,
que a gente vai convencer alguém, mas é a nossa própria vida como testemunho, né? A palavra diz que nós somos cartas, as pessoas elas olham para nós e a gente é lido pelas pessoas, né? E o que as pessoas estão lendo em mim, o que as pessoas estão lendo em ti, né? Como uma carta de Cristo, como o texto está dizendo. Para ficar para a gente pensar, né? Tem uma palavra, uma frase que diz assim: pregue sempre, né? Quando necessário, use palavras. Claro que aqui a gente não pode cair no extremismo, né? De que não deve pregar, que não deve falar, né? Mas trazer esse equilíbrio, né? Isso quer dizer que as pessoas enxergam muito mais as nossas ações do que aquilo que a gente fala. E a gente precisa ter realmente um equilíbrio entre a fala e entre a ação, né? Então, considerando a aplicação aqui, você tem buscado o poder de Deus em sua vida para testemunhar da salvação de Jesus Cristo ao mundo? Alguém quer comentar alguma coisa, então, sobre esse tópico aqui das ações de Deus que trazem resposta ao mundo? Alguém quer comentar alguma coisa? Tempo. Não? Posso prosseguir? Posso, Cris? Então pode passar o slide. E aqui é isso que a gente vai ler, né? Ações divinas que não devem ser impedidas. E começa a pergunta aqui: será que os crentes são capazes de impedir a ação do Espírito Santo na igreja? Aqui a gente já está indo para o final, tá? Uma questão polêmica aqui, né? Será que a gente, como homem, pode impedir a ação do Espírito Santo na igreja? E ali tem alguns que eu vou comentar sobre eles agora. E daí depois vocês podem anotar aí também, ler depois que a gente terminar, se vocês quiserem, tá? Mas o primeiro texto diz assim, ó: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Então aqui a gente já tem 4 aspectos do arrependimento nesse primeiro texto, que é se humilhar, orar, buscar e se afastar do pecado, tá? Apesar aqui era uma palavra para Salomão, de ser uma palavra específica para o povo do pacto, tá? A gente sabe que isso se reflete, nós podemos também usar dessa palavra, afinal lá em Atos 2:21, Romanos 10:13, diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então essa palavra também ela chega para nós. A gente sabe que quando a gente chega a Deus com o coração arrependido, a gente encontra então o perdão. Mas existe um C antes, né? Precisa da nossa iniciativa. Se a gente não se humilhar, se a gente não orar, se a gente não buscar, se a gente não nos afastar, né? Se a gente não se afastar dos nossos maus caminhos, logo nós não vamos encontrar esse perdão e essa cura. Então a gente entende que nesse contexto uma ação divina é impedida. Não por causa dele, mas por causa nossa. Existe um C. Se vocês se humilharem, orar, buscar a minha face, então vocês vão encontrar isso. Cura e perdão dos pecados. Se não fizerem isso, uma ação que ele gostaria de fazer, ele não vai fazer porque a gente não fez a nossa primeira parte, que era se render e buscar. O segundo texto, Marcos 7:6. Bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Aqui ele está citando então Isaías, que é um livro que ele aponta o pecado, né, impulsiona o povo a restaurar, reformar os seus caminhos, faz um anúncio de juízo, que quando ele está citando esse texto, então é bem no momento de juízo que Deus está dando através de Isaías, então, e depois a futura restauração. Depois que dessa frase aqui, esse povo me honra com lábios, mas o seu coração está longe de mim, o texto continua: em vão me adoram, ensinando doutrina e mandamentos de homens. Aqui só para abrir um parêntese, tá? Acerca de doutrinas, a Bíblia fala então acerca de doutrina de Deus, está lá em Tito 2:10, fala também doutrina dos apóstolos, o ensino dos apóstolos, que está em Atos 2:42. A Bíblia fala em doutrina de demônios, 1 Timóteo 4:1, e doutrina de homens, então aqui Marcos 7:7. Então ele está dizendo assim: bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas,
Como está escrito, esse povo me honra com lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrina e mandamento de homens. E nesse texto, então, ele usa a expressão hipócritas, né, que no grego é uprócrites, que significa um intérprete. E essa palavra era usada por um ator que utilizava uma máscara, que se escondia atrás de uma máscara. Quer dizer ainda dissimulador ou impostor. Alguém que fala uma coisa, mas faz outra. É alguém que fala uma coisa, mas diz outra. E a gente recém leu, né, que nós somos a carta de Cristo e as pessoas nos leem. Rafa, falando, então, às vezes alguém abre o microfone do nada aqui no meio e aí não consigo fechar, fica... É bom para acordar. Então aqui está falando sobre hipocrisia. E certamente Deus também, ele não opera em meio à mentira, em meio à falsidade, dissimulação, porque Deus é um Deus de verdade. E agora o último texto, ele é bastante comprido, não vou poder ler, mas ele inicia o texto assim, ó: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro? Resumindo esse texto aqui de Tiago, tá? Ele começa a falar sobre os prazeres da vida que geram conflito, ele fala de egoísmo. No verso 4 e 5 ele chama então de adúlteros, né? Apontando para a infidelidade ali da congregação que era centrada em si mesmo, nos seus próprios interesses. A Bíblia diz então que todo mundo conhece essa palavra, que Deus resiste aos orgulhosos, né? E resiste é um termo militar também no grego, que é utilizado para entrar numa batalha. Então é como se tivesse dizendo que um orgulhoso está comprando uma batalha, está sofrendo uma batalha por parte do Senhor. Deus resiste aos orgulhosos. No 7 a 9, então nós temos alguns imperativos que aqui eu posso ler, que diz assim, ó: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos. E vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e ele os exaltará. Se vocês forem ver aí, tem 10, entre aspas, mandamentos, tá? Nesses versículos aqui de 7 a 9, chega no 10, então, onde nós encontramos o perdão e a reconciliação, né? Humilhem-se diante do Senhor, ele os exaltará. E aqui a gente entende que a fé ela não deve ser expressada somente em palavras, mas também em ação. Quando a gente está, por exemplo, numa situação... Porque aqui é importante a gente saber que ele está falando para adúlteros, tá? Ele começa esse texto chamando adúlteros, então ele está falando para uma igreja que está infiel, né? Adultério é infidelidade. Adúlteros. Então, se a igreja encontra-se nessa condição de infidelidade, a vida da pessoa está nessa condição de adultério com o Senhor, então tem aqui os 10 mandamentos, que é sujeitar, resistir, aproximar, limpar, purificar, sentir, lamentar, chorar, converter e humilhar. Depois de tudo isso, então, que aconteceu, o Senhor exalta, né? E fica, então, a pergunta: será que os crentes são capazes de impedir a ação do Espírito Santo na igreja? Veja que a gente tem o livre-arbítrio. A gente não é obrigado a orar, a gente não é obrigado a frequentar o culto, a gente não é obrigado a ler a palavra, a gente não é obrigado a se arrepender dos nossos pecados. O Senhor, ele mostra o caminho. A decisão do que a gente vai fazer é nossa. E aqui fica então para a gente refletir. A Bíblia diz que quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E fica a pergunta para nós aqui, que eles podem passar o próximo slide. Com base em tudo isso que a gente meditou nesse terceiro tópico, tá? Onde nós lemos... Deixa eu achar aqui. Onde nós lemos o texto de Crônicas lá. Se o meu povo, né, se humilhar, orar. Então existe uma condição se nós fizermos isso. Nós temos o segundo texto, onde chama as pessoas de hipócrita, que falam uma coisa e dizem outra. E nós temos, então, esse terceiro texto, onde
a igreja é chamada de adúltera, né? Os irmãos ali são chamados de adúlteros e ali eles estão sendo repreendidos porque eles pensam somente em si, somente nas suas necessidades. Vocês cobiçam coisas e não têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês não têm porque não pedem, e quando pedem não recebem, porque pedem por motivos errados, para os seus próprios prazeres. Mais uma vez nós caímos aqui de novo, encerrando a lição na questão da unidade, né? Não pensando no coletivo, não tendo uma só mente, não tendo um só coração. E tem esse texto que eu coloquei aqui para a gente meditar, não apaguem o espírito. Então fica a pergunta, né? Nós podemos impedir a ação do Espírito Santo? Né? Se nós não buscarmos ao Senhor, se a gente não se arrepender, se a gente viver uma vida dentro da igreja e uma outra vida diferente fora, então talvez a gente pode dizer que sim, que a gente pode impedir essa ação, por mais que Deus queira agir através de nós. E como que está o nosso testemunho em relação a essa ação, digamos assim, poderosa, né, e transformadora de Deus nas nossas vidas? Fica a pergunta: você se considera uma pessoa sensível à operação do Espírito Santo? O pastor quer falar? Pastor Lima, não sei se tem mais alguém. É o tempo, gente, podem falar. Pode falar, pastor Lima. Então, antes de mais nada, eu gostaria de expressar a minha satisfação em poder ouvir a exposição da palavra pela instrumentalidade do nosso, vamos dizer assim, ainda jovem Rafael. Eu gosto muito quando o expositor segue o plano da lição e observa, inclusive, os diferentes tópicos. Para isso, a lição foi preparada por algum comentarista. E você foi muito feliz nisso, Rafael. E quanto ao último ponto, o tópico 13, eu queria só comentar rapidamente o seguinte. Nós temos aqui um dilema muito sério e uma pergunta muito importante: se de fato alguém pode impedir a ação do Espírito Santo, e uma igreja toda pode impedir essa ação do Espírito Santo. E nós, revisores teológicos, não alteramos a afirmação do colega pastor Rubinho, comentarista dessa lição, porque concordamos, sim, que, de fato, não no sentido absoluto. Ninguém pode impedir o Espírito Santo, ninguém pode apagar ou extinguir o Espírito Santo, como está lá na carta aos Tessalonicenses, no sentido absoluto. Porque o Espírito Santo é absoluto e não há como impedi-lo. Todavia, concordamos, sim, que a gente pode abrir o coração e a mente para que o Espírito Santo tenha entrada e possa fazer tudo aquilo que lhe apraz. Então, nesse sentido, de fato, nós podemos impedir. E deve ser um desejo de todo cristão verdadeiro, no sentido de não fechar a porta, deixar o Espírito Santo fazer tudo aquilo que lhe agrada. Pois concordamos, inclusive, como revisores teológicos, com aquilo que o pastor Rubinho colocou aqui. E na aplicação final, e é uma pergunta muito pertinente, você se considera uma pessoa sensível à operação do Espírito Santo? É preciso também colocar o seguinte: sempre que se fala em sensibilidade ao Espírito Santo, isso significa que eu sempre vou ouvir a sua palavra, a palavra de Deus, que o Espírito Santo, inclusive, ilumina para que a nossa mente e o nosso coração entendam e recebam essa palavra. Porque nós podemos também, de repente, dar muita sensibilidade aos nossos próprios sentimentos. E aí não é mais aquilo que, de fato, o Espírito Santo pensa e vai agir em nós, e sim aquilo que nós sentimos. E isso é um dilema. Muitas pessoas se fecham exatamente no sentido de que querem, honestamente, ouvir o Espírito Santo e não querem ouvir tanto seus próprios sentimentos. E aí a porta acaba se fechando, ao invés de estar aberta. Outros vão para o outro lado e ouvem muito os seus próprios sentimentos que não conferem com o ensino da palavra. E aí nós temos, de fato, uma questão muito séria no mundo espiritual, mas o próprio Espírito Santo vai nos ajudar e quer nos ajudar para nos dar discernimento. Esta última aplicação é muito séria, ela é muito importante, porque, de um lado, precisamos estar com a
porta aberta para que o Espírito de Deus, através da sua palavra, haja em nós e faça tudo aquilo que lhe apraz. Por outro lado, às vezes, muitas vezes, é preciso fechar a porta para os nossos próprios sentimentos. Aí temos um problema. Mas, felizmente, o Espírito Santo é mais poderoso do que tudo o que existe em nós mesmos e pode e quer nos ajudar. Era essa a minha última contribuição. Muito obrigado e que Deus, de fato, multiplique o número dos salvos pela ação poderosa do único poder que realmente pode fazer isso, que não é a nossa eloquência, não é a nossa sabedoria humana, mas é, de fato, a ação do poderoso Espírito Santo. A Neide quer falar, pode falar, Neide. Eu tenho a impressão que, em relação se a igreja pode, né, impedir a ação do Espírito Santo, é quando ela está com partidos, né, como Paulo escreveu para o Coríntios. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, e, enfim. Então, não há unidade. Né? Então, acho que, nesse sentido, sim, Deus não pode operar quando a igreja está voltada para si mesmo, né, e não para as coisas de Deus. Obrigada. Mais alguém quer fazer algum comentário? Voltamos para o Rafa concluir, então. Certo. Pode passar o próximo slide ali, então. Para a gente encerrar, então, de tudo que a gente falou, tá? Sem a presença marcante do Espírito Santo, o mundo não vai ser marcado. Sem um testemunho, lembrando que a gente é carta, né? Carta lida pelas pessoas, carta de Cristo. Sem o nosso testemunho de vida, a nossa mensagem não vai fazer sentido. Não adianta só falar e tão pouco trazer questão de regras, questão de estatutos, por mais que necessários, né? Mas não é isso que faz a mudança, não é isso que atrai as pessoas. O que atrai as pessoas, nem tão pouco também, por mais que a gente use de estratégias do que a igreja oferece, mas o que realmente deve atrair uma pessoa é a transformação que Cristo fez na nossa vida. E aqui sobre, então, a ação do Espírito Santo ser impedida, concordando com tudo que o pastor Lima, que a Neide falou, nós entendemos que sem nós nos rendermos ao Senhor verdadeiramente, as nossas vidas elas não vão servir de reflexo para o mundo. Então, sem haver então realmente essa unanimidade, esse um coração batendo junto, né? Um só coração, uma só voz, unânimes em oração, unânimes em louvor, unânimes em Cristo, né? A mesma batida, como disse aquela interpretação lá que eu trouxe, né? Várias notas, mas trazendo várias notas diferentes, porque nós somos diferentes, mas trazendo uma harmonia boa, né, para os ouvidos, que é isso que o Espírito Santo faz, né? Um só Espírito em todos. Então, quando ele realmente está trabalhando, nós estamos unidos, apesar das nossas diferenças, o som que sai é bonito, a música é bonita, né? E sem nós testemunharmos aquilo que a gente fala, não tem resultado. E se a gente não se render, se a gente não se arrepender, se a gente não orar, se a gente não buscar, realmente se a gente não se entregar, nesse sentido, sim, a ação do Espírito Santo pode ser apagada, né? Pode ser extinguida, mas não que o Espírito Santo seja apagado, né? Mas na nossa vida. Quando a gente tem tudo isso, então, essa marca de unanimidade, de um coração batendo, todos os corações na mesma batida, buscando viver uma vida dentro da palavra, buscando realmente dar testemunho através das nossas ações, daí a Cris pode passar para o último slide. A gente chega nessa realidade, que é o nosso textuário. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Amém. Encerro aqui a minha lição. Cristiane, que vocês sejam todos abençoados aí na prática da palavra. Tenham um bom domingo. Estão me ouvindo? Estou te ouvindo agora. Eu vou abrir para o pastor Gerson, que ele pediu a palavra aqui, só um pouquinho. Uhum.
Meus irmãos, eu queria, na verdade, primeiro também me unir ao que o pastor Lima já citou aqui a respeito da lição, Rafa, bênção de Deus, maravilha, tá 100% mesmo. E eu costumo sempre dizer que, na verdade, a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, diferente de qualquer outro livro, ela deve ser vivida, né, na íntegra, ela deve ser colocada em prática. Nós estamos vivendo um tempo, irmãos, e eu queria deixar aqui talvez um apelo, né, um apelo, desafio, né, um apelo, pedido, não sei, tá? Porque nós estamos aqui, irmãos, eu fico muito feliz assim de ver a lição, a ministração que foi feita aqui agora pelo Rafa, pela exposição colocado, né, da lição do pastor Rubinho, porque ela tem muito a ver com aquilo que a gente talvez tanto está insistindo, tanto bate na tecla, que a gente já está, até como já ouvi, né, já estou até enjoado já, pastor, de falar de falares as mesmas coisas. Pois é. Mas, irmãos, nesse tempo de isolamento social, esse tempo de dificuldade, irmãos, o desafinar, vou pegar esse exemplo que o Rafa colocou, né? O desafinar um instrumento é muito comum, até porque a gente não está se olhando, a gente não está se vendo, a gente não está junto. E eu gostaria, irmãos, de fazer esse apelo, pedido, que seus irmãos estão lembrando de alguém, né? Que talvez não está no Zoom, que não faz parte, que não assiste nossas lives, nem nossos cultos online ou pelo Face, que não tem participado de nenhuma das reuniões semanais. E quando talvez vocês procurarem ou até ouvirem talvez uma palavra desagradável, ou seja, uma corda desafinando, irmãos, quando nós falamos de leitura bíblica diária e oração, é porque nós estamos clamando a Deus pelas ações do Espírito Santo dele na sua igreja. Para quê, irmãos? Para que haja um crescimento de todos os níveis, seja na qualidade, seja na quantidade. Para mim, está muito claro que é realmente o método mais eficaz do crescimento em todos os níveis dos servos e das servas de Deus. Então, o meu apelo, convite, pedido, fazemos desta lição uma prática. Obrigado, Rafa, né, pela exposição da palavra aqui. A lição, aliás, muito clara, e eu acredito, irmãos, que é a mesma batida do coração, sim. Desculpa eu ser bastante redundante, bastante incisivo nisso, mas é a mesma batida do coração que nós veremos uma igreja poderosa, triunfante, manifestando os dons, manifestando o Espírito Santo, sendo irresistível ao coração endurecido e o pecador se rendendo quando ouvir a mensagem da pregação da palavra. Tá bom? Muito obrigado, meus irmãos. Obrigado, Rafa, também. Deus abençoe. Isso. Obrigada, Rafa. Obrigada aos nossos visitantes nessa manhã aqui, né? Vamos fazer uma oração para encerrar. Acho que o próprio pastor Gerson pode fazer. Antes de encerrar, eu vou colocar para vocês aqui a programação da semana, tá? Não sei se vocês estão vendo aí. Mas todos os dias a nossa igreja tem uma programação, né? Então, se esforcem por estar juntos e convidem também outras pessoas para estarem conosco nessas programações. Hoje à noite, às 19 horas, o culto online, pelo YouTube e pelo Facebook ao mesmo tempo, né? Estejam conosco e vamos cultuar ao Senhor. Pastor Gerson, você ora para encerrar para nós, depois a gente tira aquela nossa fotinho tradicional. Amém. Obrigado, papai. Muito, muito obrigado. Nosso coração se alegra em Ti, Rei da Glória, porque eu sei, Senhor amado, nós todos estamos aqui nesta sala, Senhor Jesus, virtualmente é verdade, mas sabedores, ó Deus, que é o Teu Espírito Santo, que é tanto o querer quanto o efetuar. Do Senhor, ó Pai, sai o anseio e o desejo, e do Senhor também saem as ações, Pai. Nós somos apenas um instrumento em tuas mãos, que não queremos extinguir o teu Espírito, que não queremos apagar, nem tampouco sufocar a ação do teu Espírito. Senhor, nós queremos nos tornar sensíveis, ó Pai amado, à tua ação e entender, Senhor, que tu estás operando, operavas no passado, estás operando hoje e certamente vai operar, Senhor, até o último dia, até o soar da última trombeta. Senhor, guarda, Senhor, o coração dos meus irmãos, protege-os, ó Deus querido,
e que o Senhor, ó Pai, seja sobre a vida de cada um, dando-lhe um domingo abençoado em tua presença. Obrigado pela vida, Senhor, do Rafa, da Sofia, ó Deus amado, dos seus filhos. Que eles também, Senhor amado, sejam abençoados e protegidos pelo Senhor. Muito obrigado, Senhor, também pela vida da Cris, ó Deus querido, e do Tiago, que tem sido, Senhor, instrumentos, ó Deus amado, para facilitar, Senhor, esta nossa, ó Deus, unidade, nossa proximidade através dos meios virtuais. Assim nós oramos e te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Quem está aí no escondidinho, abre para nós o vídeo para a gente tirar a nossa foto. Ah, quanta gente escondida. Aí aparecem, né? Deem um sorriso bem bonito para nós aí. Vou tirar a nossa foto. Isso aí, irmãos. Agora eu vou abrir o áudio para vocês conversarem um pouquinho e logo a gente encerra. Amém. E Deus pega a gente, não faz. Deus manter esse ministério Amém, sim. Então, vai, Mateus. Tia Ruth. Oi, Isabel. Oi, Bel. Oi, pastor. Quantos anos você tem que orar e não rezar? Sabrina. Samuel. Samuel. Oi, irmão Cândido. Tem que abrir lá em Mateus. Tudo bem? Mateus. Tudo bom, pastor Lima? Ó, Felipe. Evangelho. Eu sei que tem outras salas aí para atender, né? Eu vou dar um pulinho lá nas outras salas agora. Quantas salas tinha hoje? Quantas pessoas? Chegamos em 42 salas hoje. Eu vou encerrar aqui também, pessoal, porque as outras classes estão acontecendo aqui e a gente precisa acompanhar, tá certo? Fiquem com Deus, bom domingo, até de noite. Obrigado, Rafa, e a todos os irmãos. Obrigada, tchau.